Olá, graça e paz. Mais um domingo nós chegamos, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de transmitir a sua palavra. Eu quero agradecer a Deus por mais esse domingo, agradecer a Deus pela sua vida, que Deus possa nos abençoar, que o nome dele seja exaltado e glorificado através da mensagem, através da palavra que iremos ministrar. Nós temos ministrado, nós temos exposto a palavra de Deus, uma série de mensagens na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E durante essas últimas semanas nós temos meditado e exposto essa carta, e tenho certeza que tem abençoado muitas pessoas, muitas vidas. Se você não ouviu as anteriores, você pode procurar no nosso canal do YouTube. Peço que você abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 4. Nós já chegamos no capítulo 4, não encerramos hoje ainda o capítulo 4, mas vamos ler alguns versos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6 ao 13. Versículo 6 ao 13. Vou ler, após a leitura, vou orar. Enquanto você estiver ouvindo a mensagem, não feche a Bíblia, deixe ela aberta ou no seu celular, para que possamos voltar ao texto e assim fique mais fácil para você compreender e você verificar tudo aquilo que estamos falando. Vamos ler. A palavra de Deus diz assim: Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Você já tem tudo o que querem. Já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós desprezados. Até agora estamos passando fome e sede, necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Pai querido, eu quero te agradecer por esse tempo onde o Senhor nos dá o privilégio de transmitir a Tua palavra e de ouvi-la. Contamos e pedimos a Tua ajuda nesse momento. Que Teu Santo Espírito possa conduzir nossos corações, nossas mentes, a minha vida na proclamação da Tua palavra. Nos abençoe, nos ajude, nos fortaleça nesse tempo que estamos enfrentando. Que a Tua palavra venha de encontro a cada coração, venha corrigir, venha transformar, venha fortalecer a Tua igreja. É a minha oração que faço no nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Alguém já disse que ter um ministério eficaz ou ter um ministério inovador pode levar uma pessoa ou pode levar um grupo de pessoas, no caso, uma igreja, a equipararem o sucesso humano com a aprovação de Deus. A igualar ou a colocar em pé de igualdade o sucesso humano
dizendo que esse sucesso está tendo a aprovação de Deus. E infelizmente esse tem sido um pensamento de muitos cristãos. E não é um pensamento novo, se formos ver, mas algo que os apóstolos de Cristo no primeiro século já enfrentaram e tiveram que ensinar às igrejas. É o que Paulo está fazendo, é o que Paulo está procurando transmitir à igreja de Corinto. Talvez o sucesso que eles estavam tendo, e tinham um bom sucesso, com muitos dons, como já temos visto, e vamos continuar falando sobre isso, pudesse subir para a cabeça deles e eles acharem que, por causa disso, Deus aprovava toda a vida que eles estavam vivendo. O tema desse sermão nessa manhã, nesse domingo, é Igreja. Que mensagem temos vivido? Igreja, que mensagem temos vivido? O objetivo desse sermão é lembrarmos qual é a mensagem do Evangelho. Lembrarmos. O que eu quero dizer com isso é que você, ou a maioria de vocês que estão me ouvindo, conhece. É lembrarmos que da mensagem do Evangelho e se temos vivido então de acordo com essa mensagem que conhecemos. E entre tantos pontos que poderíamos destacar nesse texto, eu sei que existem muitos pontos importantes, eu gostaria de me limitar a 2 pontos apenas. O primeiro ponto é mais uma pergunta, assim como o tema da mensagem o tema do sermão é que mensagem temos vivido. O primeiro ponto é uma pergunta também onde nós perguntamos qual é a mensagem. Qual mensagem a igreja deve proclamar? Qual mensagem nós como cristãos devemos proclamar? Se formos ser diretos e simples na resposta, é a palavra de Deus. É o que Deus revelou em sua palavra, pela sua graça a cada um de nós. Nós temos visto desde o primeiro capítulo quantos problemas a igreja de Corinto tem enfrentado. Nós temos visto desde o primeiro capítulo que existiam muitos problemas na igreja. E eram problemas, como já temos lido, resultados de egos inflamados, resultado de uma influência da cultura que supervalorizava e supervaloriza ainda hoje a sabedoria humana. Problemas que eram resultados da igreja em enxergar os seus líderes como celebridades. E de ver os dons de Deus, por exemplo, como objetos para se vangloriar. Atitudes essas que levaram a igreja e seus líderes, como Paulo diz agora no versículo 6, a ultrapassarem o que está escrito. Diante do contexto de que nós estamos lendo a carta, parece que Paulo está se referindo às Escrituras Sagradas, ao Antigo Testamento. Em outras palavras, de forma semelhante, Paulo está dizendo, olha, vocês não devem ir além do que está escrito. O resultado desses problemas que eles estavam enfrentando, como nós vimos, são muitas coisas. Só que uma delas é que eles estavam indo além da palavra de Deus. Note que ele diz do que está escrito. Não é algo que ficou para trás. Paulo está dizendo, olha, não é algo que foi escrito no passado, ao longo da história, mas tem o mesmo valor nos dias atuais. Porque é a palavra de Deus. O versículo 6 diz, irmãos, é o que Paulo diz. E quando Paulo diz aqui irmãos, ele está se referindo a todos, irmãos e irmãs, cada um dos cristãos ali. Irmãos, eu apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês. Paulo se coloca juntamente com Apolo como exemplo para a igreja. E mesmo sendo, e é uma advertência para essa igreja, ele não deixa de tratá-los como irmãos. Ele não deixa de tratá-los com amor, com carinho. Ele diz, irmãos, por amor a vocês. Porque o objetivo de Paulo é ensinar a igreja.
como ele mesmo diz, para que aprendam. Ele já vem lembrando desde o primeiro capítulo qual é a mensagem que a igreja deve proclamar. Parece que a igreja estava indo além do que as Escrituras diziam, além do que as Escrituras ensinam. Como temos falado, influenciados pela cultura, estavam usando as Escrituras talvez também como um meio de divulgar as suas próprias ideias. Não que eles não conheciam a palavra, eles conheciam, mas acrescentavam algo, subtraía algo, usava a palavra, a mensagem, ou o próprio evangelho e a igreja como um meio de divulgar os seus próprios sentimentos e coração. Por isso, Paulo vem repetindo com palavras diferentes que a mensagem cristã é diferente da mensagem da cultura ao seu redor. Eles precisavam saber que a mensagem do Evangelho não é apenas um mero complemento da mensagem do mundo. O Evangelho não veio para complementar, o Evangelho veio para transformar. O Evangelho não veio para acrescentar algo, ele veio para mudar. A mensagem da cruz é poder de Deus, como Paulo já vem dizendo no capítulo 1, versículo 23 e 24. É essa mensagem que Paulo tem pregado, a mensagem da cruz, essa mensagem que a igreja precisa pregar e proclamar. Pois só essa mensagem pode salvar pecadores como eu e você. Meus irmãos, não podemos ir além do que está escrito. É isso que Paulo está dizendo para a igreja e nós precisamos hoje trazer isso para nós. A igreja, nós como cristãos, fomos comissionados pelo Senhor Jesus para proclamar e ensinar o que Ele ordenou. Não o que nós sentimos, não o que nós achamos, mas o que Ele ordenou, o que Ele ensinou. Como Ele mesmo diz em Mateus 28, 20. Portanto, devemos ter todo o cuidado para sermos fiéis ao transmitir a mensagem do Evangelho. A mensagem que devemos proclamar é a mensagem da cruz. A mensagem que os apóstolos pregaram. E qual é a mensagem da cruz? De forma resumida, e é suficiente, a mensagem da cruz que os apóstolos pregaram e que nós precisamos pregar é a mensagem de que Cristo foi crucificado. É a mensagem de que Cristo morreu e suportou a punição de Deus em nosso lugar. Onde nós pecadores merecíamos e merecemos ainda. E Ele fez tudo isso. Ele foi crucificado para que nós hoje pudéssemos ter perdão e vida eterna. A mensagem que a igreja deve pregar é a mensagem centrada na cruz de Cristo. Em toda a proclamação do Evangelho, a cruz de Cristo deve ser o centro. A pregação de nós pastores, a pregação de qualquer pessoa que prega o Evangelho deve estar centrada na cruz de Cristo. Porque é ela que transforma. O propósito primeiro da mensagem do Evangelho é transformar. Nós não podemos cair na tentação de usar a mensagem do Evangelho apenas como uma inspiração. Não que ela não seja inspiração, a mensagem do Evangelho é inspiração. Ela inspira. Mas em primeiro lugar, o propósito primeiro é transformação. E por que digo que não podemos cair na tentação de usar a mensagem do Evangelho como inspiração? Pois é fácil nós cairmos no engano de quando lermos o texto e meditarmos o texto bíblico, dizermos a ele o que o nosso coração está sentindo. E então caímos no erro de transmitir nossas ideias às pessoas. Caímos num grande erro de transmitir aquilo que nós achamos, estamos sentindo às pessoas. Ideias até vestidas de verdade, frases bonitas, bem elaboradas, ou uma oratória muito bem
bem explanada, bem colocada, mas que a maioria das vezes não passam de sabedoria humana. Nós devemos tomar um cuidado com a palavra de Deus. Não é a nossa ideia, não é o nosso sentimento que vai transformar as pessoas, por mais belos que eles sejam, mas é o poder de Deus. É a mensagem da cruz. A mensagem do Evangelho é suficiente para transformar vidas. Ela não precisa de acréscimo. Ela não precisa de nada mais. Ela é suficiente para transformar, porque ela é a palavra de Deus. Diante disso, meus irmãos, eu pergunto a você, como cristão, que mensagem você tem proclamado? Que mensagem nós temos proclamado ao mundo, às pessoas? E juntamente com essa pergunta, eu quero trazer aqui um incentivo a você. Não deixe que o medo ou algum sentimento de que você não tem condições ou você não seja capaz impeça você de falar das boas novas do Evangelho. Algo que pode te ajudar, com certeza, é lembrar de que aquilo que você transmitir e falar não é sobre você. Não é sobre as suas ideias. É sobre Cristo e este crucificado. É sobre o que Ele fez. É sobre por que Ele fez e por quem Ele fez. Tendo isso em mente e essa convicção, essa certeza, com certeza te dará coragem para transmitir, porque não é sobre você e não é sobre suas ideias, é sobre Cristo. É sobre aquilo que Ele fez em nosso lugar. Mas uma pergunta importante também, diante daquilo que nós falamos nesse primeiro ponto, é que mensagem tem sido transmitida ou proclamada na igreja local, na sua igreja local? Uma pergunta importante. E deve ser respondida sim. E diante disso, precisamos comparar então a mensagem que temos ouvido em nossas igrejas com os ensinos de Jesus, para sabermos se está compatível, se está de acordo com os ensinos dos apóstolos. Para isso é necessário então eu ler a Bíblia regularmente. Para isso é necessário eu estudar, meditar na palavra de Deus, ter meu tempo devocional diário. Para isso é necessário estarmos atentos se o que está sendo ensinado está de acordo com o que está escrito na palavra. E algo importante que você pode fazer em favor da sua igreja, em favor do seu pastor, é em alguns momentos não ter medo de tirar dúvidas e até perguntar para o seu pastor com todo respeito. Talvez sobre algo que ele disse que não esteja condizendo com o que a Bíblia diz. Ou talvez alguma dúvida que você tenha, para que você venha tirar essa dúvida. Ore pela sua igreja. Ore pelos seus pastores, para que a verdadeira mensagem do Evangelho seja pregada na sua igreja local. Oremos para que o Evangelho de Cristo venha a ser pregado de forma verdadeira e clara. Se você ama a sua igreja, se você ama a igreja de Cristo Jesus, se você ama os seus irmãos, os seus pastores, se você quer proteger e ajudar a sua igreja, os seus pastores, faça isso. Isso irá ajudar a sua igreja, fortalecer a sua igreja, e não deixará que a sua igreja caia no mesmo erro da igreja de Corinto, de sermos tentados a ir além do que a palavra diz e deixarmos de pregar o verdadeiro Evangelho. O falso Evangelho sempre irá crescer onde cristãos não estudam a palavra e não meditam na palavra. O falso Evangelho sempre irá ficar em evidência, ou irá crescer em lugares
onde cristãos estão preocupados em meditar na palavra, em avaliar, em comparar a palavra escrita com a palavra pregada. E uma outra consequência por não meditarmos, não estudarmos, é que não iremos proclamar. Como poderemos proclamar algo que nós não conhecemos? Por isso há muitos medos e muitas dúvidas. A mensagem que a gente deve proclamar é a mensagem da cruz. E entramos no segundo ponto. Perceba que o primeiro ponto só falamos apenas do primeiro da parte A do versículo 6. E o segundo ponto, ele vai da segunda parte do versículo 6 até o final do versículo 13. O segundo ponto é que a mensagem da cruz ela deve ser vivida. Nós sabemos, ou lembramos agora, que a mensagem da cruz é a mensagem que deve ser anunciada pela igreja. Mas muito mais do que anunciada, muito mais do que conhecida, ela precisa ser vivida. Como já vimos nos textos anteriores, o orgulho foi um dos grandes problemas dessa igreja de Corinto. Um coração orgulhoso, um ego inflado. E Paulo diz então no versículo 6 ainda: assim não se orgulhem a favor de um homem em detrimento de outro. O que Paulo quer dizer com isso? Parece que o viver desses irmãos não estava em concordância com a verdade do Evangelho. O orgulho prejudicou tanto a mensagem quanto o testemunho dos cristãos. Por isso, Paulo faz 3 perguntas no versículo 7, para não ficar qualquer dúvida sobre o orgulho e o mau testemunho deles. O orgulho e o mau testemunho deles estava tanto dividindo a igreja como envergonhando o Evangelho. Olha o que diz o versículo 7, as perguntas que Paulo faz. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que você se orgulha como se assim não fosse? Perceba que Paulo aponta para cada pessoa, ele usa você. Ele não diz no geral, ele está apontando para cada um de nós, para cada cristão da igreja de Corinto. Por que você? E as respostas para essas perguntas já eram sabidas por eles. Eles conheciam a resposta. E até mesmo a cultura ao seu redor conhecia. Porque tudo que nós recebemos e temos hoje, se não temos consciência que veio de Deus, veio de outros. Nossos antepassados, nossos pais. Tudo que temos hoje e recebemos veio de outras pessoas. Mas como cristãos, somos devedores e dependemos da mesma fonte de Deus. Por isso não há motivo algum para se vangloriar. Não há motivo algum para deixar nosso coração cheio de orgulho e acharmos que nós conquistamos. O problema desses irmãos, o problema dessa igreja, é que eles estão tão embriagados com o seu orgulho que eles não conseguem enxergar. Não conseguem enxergar como eles estão vivendo. Não conseguem enxergar o viver deles, o dia a dia deles. Porque parece que eles estavam certos de que eles, de verdade, eram uma igreja muito de sucesso, era uma igreja muito viva, muito madura, muito eficiente, entre outras coisas. Havia no coração deles esse sentimento. Eles estavam satisfeitos. Parece ser uma igreja que estava satisfeita com a sua espiritualidade. Satisfeito com seus líderes
e satisfeito também com a vida comunitária que eles tinham. E tudo isso, tudo contrário ao que Paulo está apontando para eles. O sentimento deles, talvez a fala deles fossem: alcançamos o ápice. Como dissemos no começo, talvez o sentimento deles fosse: Deus está aprovando tudo que estamos fazendo e vivendo. Talvez por isso Paulo, no versículo 8, usa de ironia. Paulo é irônico no versículo 8 com eles. E Paulo diz, a parte A: vocês já têm tudo o que querem. Já se tornaram ricos. Chegaram a ser reis. E sem nós. O que Paulo quer dizer é: olha, ao invés de crescerem no seu viver cristão, vocês estão se deixando levar pela cultura ao seu redor. E o que a cultura prega, qual a mensagem da cultura ao nosso redor, tanto no tempo de Paulo como nos tempos atuais? Autossuficiência. É o que a cultura prega e ensina as pessoas, ser autossuficiente. E Paulo é irônico: vocês já têm tudo, vocês já estão satisfeitos, vocês já são reis, vocês estão reinando. E o que o rei é, o que o rei faz, o que o imperador precisava, ele tinha tudo. E Paulo ainda diz: e sem nós, ou seja, sem a nossa companhia. Quando olhamos, meus amados, o que Paulo escreve a essa igreja, parece que o modo de viver e pensar da igreja, parece não, está claro isso. O modo de viver e pensar da igreja de Corinto não estava refletindo nada do que eles tinham ouvido e aprendido de Paulo, como também de Apolo. Paulo havia ensinado, discipulado, Apolo também ensinou, outros mestres ensinaram com certeza, mas o modo de viver, o testemunho de vida, não refletia nada da mensagem do Evangelho. Versículo 8 ainda diz, Paulo vai dizer: como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Ou seja, se isso fosse verdade, se isso fosse verdadeiro, eu iria desfrutar com vocês. Se realmente o que vocês estão vivendo está tendo a aprovação de Deus, e vocês chegaram a ser reis, eu reinaria com vocês, eu desfrutaria desse crescimento, desse amadurecimento que vocês alcançaram, mas isso não é verdade. Versículo 9, Paulo continua: porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Como Paulo já havia dito no versículo 6, Paulo continua colocando eles, outros apóstolos, como ilustração, como modelo. E quando olhamos a pessoa de Paulo e outros apóstolos, o seu comportamento, a sua vida, o seu testemunho, e o testemunho e o comportamento da igreja, não é difícil nós notarmos que existe um grande contraste. Existe uma grande diferença entre os coríntios e Paulo. Eles, os coríntios, se consideravam ricos, honrados, de sucesso. Mas o resultado disso era tornar outros pobres. Enquanto eles se tornavam ricos ou se consideravam ricos, outros estavam empobrecendo.
Paulo está dizendo, em outras palavras, algo que ele vai dizer na segunda carta, no capítulo 6, versículo 10. Paulo está dizendo aqui o que ele afirmou na segunda carta, que ele era pobre, mas ele estava enriquecendo a muitos. Um pouco à frente, Paulo também diz no capítulo 8, versículo 9 da segunda carta aos Coríntios, da mesma igreja. Ele lembra de Cristo. Aqui ele não faz isso, mas podemos lembrar que não somente o exemplo de Paulo, mas o exemplo de Cristo, onde Paulo diz, em 2 carta aos Coríntios 8, 9, Cristo sendo rico se fez pobre por amor de vocês. Toda situação, tudo que Paulo enfrenta, tudo que Paulo está vivendo, é por amor à igreja, é por amor a Cristo. O contraste entre Paulo e a igreja é muito grande. O contraste entre os apóstolos e a igreja de Corinto é grande. Sem contar a própria pessoa de Cristo, que quando esteve na terra, deu o exemplo que Paulo estava seguindo. E o contraste continua, versículo 10. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. O que Paulo está dizendo de forma irônica está invertidas as coisas. As coisas estão invertidas. Essa não é a mensagem da cruz. Em outras palavras, Paulo está dizendo, vocês podem até conhecer a mensagem, mas eles estão vivendo. Porque a mensagem da cruz é o que Cristo diz em Marcos 8,34. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. A caminhada com Cristo é uma caminhada de negar-se, de tomar a cruz e seguir os ensinos de Cristo. Não há como dizer que somos cristãos sem negar nós mesmos. Não há como dizer que somos cristãos de verdade se nós não tomarmos nossa cruz, abandonando diariamente o pecado, o orgulho, a soberba, a vanglória, entre outros pecados, dia a dia, e seguir a Cristo. Meus irmãos, os cristãos não foram chamados para imitar a cultura ao seu redor. Mesmo que isso seja uma tentação muito grande. Diariamente é uma tentação, por isso a mensagem do Evangelho é: negue-se a si mesmo, tome a cruz, porque devemos negar a mensagem da cultura. Negarmos imitar o que a cultura prega. Os cristãos não foram chamados para imitar a cultura, ou até mesmo aqueles cristãos que se consideram celebridades. Não fomos chamados para imitar aqueles que se consideram, ou que consideram a fama, que consideram as riquezas, os maiores propósitos da sua vida. Nem fomos chamados para colocarmos nós mesmos como o centro de tudo. Deus nos chamou em Cristo Jesus para vivermos como testemunhas da sua verdade. Sim, se formos olhar alguns versículos, por exemplo, capítulo 1, versículo 5, Paulo diz que somos ricos e que reinamos com Cristo. Paulo diz no versículo 5, capítulo 1, fomos enriquecidos em tudo e já reinamos com Cristo. Mas não de forma plena, não de forma completa, porque ainda estamos na terra. Ainda estamos nesse mundo de pecado. Ainda lutamos contra o pecado. Ainda temos que pedir perdão todos os dias. Ainda temos que enfrentar as lutas. Enquanto estivermos aqui na terra, vamos enfrentar aflições. Vamos enfrentar dores, perdas, doenças, pandemias, guerras. Paulo ama esses irmãos.
Por isso ele precisa alertá-los. Alertá-los quanto à cegueira que eles viviam. Porque parece também que existiam falsos mestres que prometiam muitas coisas para eles. Não só a cultura ao redor prometia, mas falsos mestres que diziam: olha, vocês vão ter riquezas e poder, riquezas e honras. E até dizendo que tudo isso, essas riquezas e honras, era sinônimo do verdadeiro cristianismo. Mas diante disso, se isso era verdadeiro, se o que eles pregavam era o correto, a pergunta que devemos fazer é: como fica Paulo e os apóstolos? Se ser cristão, ou se o verdadeiro cristianismo é ser rico, é ter poder e honra, como fica a situação de Paulo e dos apóstolos? Qual seria o testemunho de Paulo como cristão se ele não tinha riquezas e poder? E talvez este fosse um dos argumentos que os falsos mestres convenceram a igreja a seguir pelo caminho que eles estavam seguindo, pela vida que eles estavam vivendo. Paulo, com o propósito de ensiná-los, ele aponta então mais uma vez contrastes entre a mensagem a mensagem cristã e a mensagem da cultura. Ou em outras palavras, como Paulo vem fazendo esse contraste desde o primeiro capítulo, ele faz um contraste ou aponta diferenças entre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. A descrição que Paulo faz dele mesmo e de outros apóstolos era tudo que a cultura considerava desprezível. Olha o que Paulo diz no último verso, a parte B: até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Paulo era considerado escória, era considerado como lixo do mundo. Não só ele, como os apóstolos. Como aqueles que lembraram de Cristo que foi crucificado. Porque só era crucificado pessoas más, pessoas desprezíveis. Paulo era considerado desprezível. A descrição que Paulo faz dele e dos outros é o que a cultura considera desprezível. Olha só o que ele diz no versículo 11 ao 13. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente, ou seja, apanhamos. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Em outras palavras, Paulo está dizendo: o nosso testemunho é de imitar a Cristo. O de vocês não tem sido de imitar a Cristo. Paulo está lembrando o que ele diz no início: enquanto vocês estão saciados. Quando ele lembra disso no versículo 8, Paulo está dizendo: nós estamos passando fome e sede. Estamos necessitados de roupas e vivemos como escravos, ou seja, trabalhamos. Porque naquela época, o trabalho manual, o trabalho com as mãos, era na sua grande parte feito por escravos. Por isso Paulo diz: estamos necessitados de roupas e vivemos como escravos, enquanto vocês estão brigando por honra. Estão brigando por riquezas e poder. O modelo de vocês é o mundo. Paulo está dizendo: o nosso modelo, o meu modelo é Cristo. E tanto que o modelo de Paulo é Cristo, que ele vai dizer no versículo 11, 12 e 13, dizer o seguinte, versículo 12: quando somos amaldiçoados,
abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Não é assim, não foi assim que Cristo viveu nessa terra. Não foi assim que Jesus caminhou nesse mundo. Enquanto ele era caluniado, enquanto ele era amaldiçoado e perseguido, ele abençoava, ele respondia amavelmente. É preciso, queridos, fazer um destaque diante disso. Por quê? Pois diante de tudo aquilo que falei e li aqui, parece que Paulo está dizendo então que o cristão, para ser cristão, precisa ser pobre. E isso nos leva aos extremos. Assim como ser cristão não significa se tornar rico e poderoso, como muitos pregam e dizem, também não é sinônimo de pobreza, ou seja, sempre existiu e sempre vai existir cristãos ricos e pobres. Isso não vai mudar. Isso vai continuar até que os novos céus e a nova terra sejam renovados, sejam feitos por Deus, renovados por Deus. Enquanto estivermos nessa terra, haverá ricos e pobres. E tanto os ricos como os pobres podem se converter a Cristo. O ponto que Paulo quer deixar claro é que o coração do verdadeiro cristão não está nas coisas da terra. Esse é o ponto que Paulo quer destacar. Não é que Paulo não sabia trabalhar. Não é que Paulo foi uma pessoa que não deu certo em nada, ele foi ser missionário. Não deu certo em nada, então ele foi pregar o evangelho. Não, Paulo tinha habilidades. Paulo era uma pessoa culta, como os outros apóstolos, como outros cristãos. Paulo conhecia, tinha conhecimento, tinha habilidades manuais. Como ele diz, eu trabalhava fazendo tendas. Paulo conhecia e tinha conhecimento. Não foi por isso que ele deixou as coisas para trás. Não foi por isso que ele escolheu. Não foi por isso que ele deixou as coisas de lado. Ele seguiu o caminho de pregar o evangelho por amor a Cristo e por amor à igreja. Isso é importante termos consciência. Quando Paulo diz que estava sem lugar para morar, é porque ele era um peregrino, ele caminhava em muitos lugares, não tinha residência fixa. O que isso quer dizer para nós, meus irmãos, é que o cristão deve estar preparado para enfrentar as aflições dessa terra. Nós, como cristãos, devemos estar preparados para enfrentar todo tipo de aflição que essa terra pode nos causar. Tanto ricos como pobres. A pergunta que podemos fazer, algumas perguntas você que tem algo, e se você perdesse tudo? Seguiria Cristo ainda? Mas uma outra pergunta semelhante a essa, ao contrário, e se você ganhasse todo o dinheiro do mundo? Você seguiria Cristo também? Você continuaria dizendo que Ele é o seu Senhor? O problema, querido, não é a riqueza, é o amor à riqueza. O problema não é a riqueza nem a pobreza, é o orgulho do coração do homem. E isso é relatado, por exemplo, em Marcos capítulo 10, versículo 17, o jovem rico. O seu coração estava naquilo que ele possuía e naquilo que ele tinha. Ele até seguia os mandamentos, mas ele falhava, pelo menos ele acreditava que falhava apenas em um.
em não ter Deus acima de todas as coisas. Riqueza não é sinônimo de aprovação de Deus. Há uma igreja no capítulo 3 de Apocalipse, Laodiceia, que era rica. Mas o próprio Jesus vem confrontá-la. Vocês são ricos. Sim. Mas vocês são miseráveis. A pergunta então é, querido, onde está o seu coração? Porque aonde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Talvez você, como os coríntios, conheça a mensagem do Evangelho. Você conhece, você lê até, você ouve. Você até admira o testemunho das pessoas. Porque é muito fácil admirarmos o testemunho das pessoas e até criticar o testemunho deles. Mas qual tem sido o seu testemunho de vida? O seu testemunho cristão? Que mensagem nós temos vivido? Note que não é a mensagem que temos conhecido, porque se conhecemos, precisamos vivê-la. Qual tem sido nossas atitudes e ações e reações diante das crises que estamos enfrentando? Estamos diante de uma crise muito grande no Brasil e no mundo. Qual tem sido nossa reação como cristãos? Como temos reagido a tudo isso? Não significa que não podemos chorar, não podemos sentir, mas o que o cristão não pode se deixar levar é pela murmuração, é pelo desespero. Porque a sua segurança não está em coisas, não está em homens, não está na riqueza, não está nessa terra. O seu coração e a sua segurança está em Deus. Que mensagem temos proclamado às pessoas? E não só proclamado, mas vivido, porque as pessoas estão olhando para nós nesse tempo difícil, perguntando a nós o que fazer, como falar com Deus, o que Deus acha diante de tudo isso. Que respostas temos dado para o mundo? Porque não adianta, meu querido, você dizer, olha, Deus pode curar. Sim, Ele pode. Deus cura, Deus liberta, Deus pode livrar dessa pandemia. Mas junto com essa mensagem, não pode faltar a mensagem da cruz. Porque só a mensagem da cruz pode salvar essa pessoa do inferno. Do que adianta nós livrarmos as pessoas do desespero da pandemia, se as pessoas estão indo para o inferno sem conhecer o Evangelho verdadeiro? Que mensagem nós temos vivido como igreja de Cristo? A única mensagem, o único Evangelho, o Evangelho verdadeiro que pode salvar a sua alma, meu amigo, meu querido, é o Evangelho de Cristo Jesus. É a pessoa de Cristo Jesus. É o Cristo que foi crucificado, que foi morto, que foi sepultado, punido em nosso lugar, para que você pudesse hoje ter perdão e vida eterna com Ele. Se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus Cristo, volte-se para Ele, e você poderá sim desfrutar de paz, de alegria, de uma riqueza que o mundo não pode desfrutar. De uma alegria que o mundo não pode sentir. De uma segurança que só aquele que está em Deus pode sentir. As pessoas ao seu redor, cristãos,
precisam conhecer a mensagem do Evangelho. Para isso você também precisa vivê-la. Vivamos o Evangelho de Cristo e glorifiquemos o nome dele com nossas vidas. Que Deus abençoe você. Que Deus te fortaleça. Cristãos, que Deus abençoe você que me ouve nesta manhã, nesse domingo, ou nesse dia que você está ouvindo. Que Deus abençoe a sua vida. Ore na sua casa, ore agora, no lugar onde você está. Não deixe para depois. Entregue a sua vida a Cristo. Confie nele. Quero orar com você mais uma vez. Pai querido, eu quero agradecer pela tua palavra, que nos lembra, que nos corrige, que nos mostra aquilo que temos vivido. Eu peço ao Senhor mais uma vez, nos ajude. Nos ajude a viver, Senhor, de acordo com a tua palavra. Somos dependentes do Senhor. Muito mais do que podemos compreender. Oro pelos meus irmãos, eu oro pela Igreja Batista Nova Aliança, assim como cada igreja local nesse país e no mundo inteiro. Que o Senhor levante igrejas saudáveis, igrejas que vivam o verdadeiro Evangelho, cristãos que vivam o Evangelho genuíno. A mensagem da cruz venha a ser anunciada e vivida. Oro por esses que me ouvem para que o Senhor salve, convença-os. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.